Como eu fiz um vídeo de Scorpion, é mais que justo eu fazer um vídeo do meu ninja favorito de Mortal Kombat, Tundra, ou o tão conhecido Sub-Zero. Apesar de nos focarmos mais em Kuai Liang, ou o segundo Sub-Zero, ainda vamos abordar a lore, poderes, força e velocidade de ambos, mas Bi-Han, como tem sua forma Noob Saibot, vai ficar para um vídeo dedicado a ele. E tenho certeza que vocês vão ficar absurdamente impressionados com os Sub-Zeros e seus poderes insanos. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder nenhuma novidade. Para começarmos a falar de Sub-Zero, primeiro tenho que esclarecer que existem duas linhas do tempo em Mortal Kombat. E ainda vai ter uma terceira em MK12, então pense em uma salada de frutas. Mas para os propósitos desse vídeo, vamos nos focar nas duas que existem atualmente. Até porque a terceira nem foi lançada ainda, não é? E para melhorar a compreensão, eu vou começar abordando a antiga e depois falarei da nova, porque em geral ambas versões são mais ou menos equivalentes à outra. Antes de entrarmos no quesito da lore e os inimigos que Sub-Zero enfrentou, primeiro precisamos entender o que ele é capaz de fazer com suas artes marciais e poderes. Na linha do tempo antiga, Sub-Zero, Bi-Han e Frost são descendentes de uma raça de Cryomancers, uma raça edeniana que foi exilada e possuía a habilidade de controlar e gerar gelo. Mas na linha do tempo atual, ambos irmãos foram capturados e treinados pelos Lin Kuei. Mas o que eles têm em comum é que ambas as versões dos irmãos possuem a habilidade inata de controlar o gelo de várias formas. Ao longo da série, se tratando mais de Kuai Liang, os poderes dele continuaram a evoluir rapidamente. Sua habilidade mortal de congelar vem do processo de absorver o ar ao seu redor e armazená-lo antes de liberá-lo como uma substância fria, ou simplesmente diminuir a temperatura do ar circundante para criar construções de gelo. Ele está naturalmente acostumado com as temperaturas frias de seu território e é capaz de resistir às habilidades de congelamento de outros Cryomancers. Mas o que realmente vai impressionar vocês não é somente essa habilidade de congelamento, que é forte o suficiente para transformar o conteúdo de água do corpo, carne e osso em gelo puro com apenas um toque. E apesar disso ser impressionante de fato, o que realmente é impressionante em Sub-Zero é o fato de Bi-Han e Kuai Liang poderem fazer gelos que podem atingir temperaturas de até menos 500 graus Fahrenheit, muito abaixo do zero absoluto. E o gelo de Kuai Liang é ainda mais gelado e poderoso. O medalhão do dragão, que é um artefato muito importante para os Lin Kuei, aumenta em muitas vezes o poder do usuário. E ele não apenas aumentou o poder das habilidades de congelamento de Kuai Liang, como também deu a ele outra fonte de Ki para canalizar o poder. Porém, esse medalhão está mais frequentemente associado à linha do tempo antiga. Na linha do tempo atual, ele até é visto com Sub-Zero, mas não tem tanto enfoque assim, se é que me entendem. Eles são um dos muitos combatentes capazes de se teletransportar, mas Sub-Zero faz isso ao transformar seu corpo em gelo e reformando sua forma física de carne e osso em outro lugar. Ele também demonstrou a capacidade de controlar e influenciar os aspectos frios do clima. Além de congelar oponentes rápido, Sub-Zero também tem a habilidade de conjurar instantaneamente uma estátua de gelo de si mesmo para agir como um bode expiatório e uma espécie de mina terrestre, pois qualquer um que toque essa estátua é congelado instantaneamente. Ele pode também criar muitos diferentes tipos de construções de gelo, tanto para ataque quanto para defesa, que incluem armas brancas, escudos, paredes, estacas, estátuas e muito mais. Apesar de na lore Sub-Zero sair na porrada com seus inimigos, eu diria que devido às suas habilidades de congelamento,
ele é um dos personagens mais orientados para a defesa, graças à sua capacidade de contra-atacar, congelando atacantes no corpo a corpo. E uma grande representação de como Sub-Zero realmente lutaria é no novo filme de Mortal Kombat, onde em um pequeno toque, Sub-Zero já congela as pessoas. Sem contar que ele ainda é capaz de criar várias construções defensivas de gelo que geralmente congelam o atacante no contato. E isso acaba tornando o Sub-Zero um oponente muito difícil de lidar se ele realmente está atrás da sua cabeça. Com o Medalhão do Dragão na linha do tempo antiga, seus poderes e habilidades aumentaram significativamente. Como um membro dos Lin Kuei, Sub-Zero alcançou um grande grau de habilidade em muitas formas de combate corpo a corpo. Na linha do tempo antiga, a sua armadura ancestral e o medalhão ampliavam suas artes marciais e habilidades relacionadas ao gelo a níveis exponenciais. Agora que temos uma noção meio genérica das habilidades de Sub-Zero, que tal começarmos a analisar sua lore e seus atributos dentro de Mortal Kombat? E vamos começar com ninguém menos que Bi-Han, o primeiro Sub-Zero. Bi-Han, quando ainda tinha sua espinha ou carne no seu osso, era considerado o melhor ladrão e assassino dos Lin Kuei. Até mesmo antes de Mortal Kombat 1, seu clã foi contratado pelo feiticeiro Quan Chi, que além de ter contratado Sub-Zero, contratou Hanzo Hasashi dos Shirai Ryu, o clã rival dos Lin Kuei, para fazer a mesma tarefa, tudo caso Sub-Zero falhe. Mas Sub-Zero não falhou e executou sua tarefa perfeitamente. Mas o problema é que Scorpion também executou a tarefa perfeitamente. E quando Sub-Zero pegou o objetivo, Scorpion apareceu e ambos lutaram. Mas Sub-Zero venceu e eliminou Scorpion de forma selvagem. Sub-Zero voltou para a fortaleza da montanha Lin Kuei com o pergaminho. Como compensação, Quan Chi cumpriu sua promessa ao grande mestre Lin Kuei, que era a destruição absoluta e total do clã Shirai Ryu. Mas Bi-Han não sabia dessas coisas, pois essas decisões estavam além dele. Quan Chi também revelou sua contratação de Scorpion, algo que não caiu muito bem com Bi-Han. Quan Chi então revelou que o pergaminho na verdade era um mapa que mostrava o caminho para o lendário Templo dos Elementais no Himalaia. E lá dentro estava um amuleto que era dito de conter grandes poderes místicos. E é claro que Sub-Zero foi até lá e derrotou todos os 4 guardiões, incluindo o próprio Fujin, que é para ser comparável a Raiden, que no seu estado suprimido pôde destruir um enorme templo com um ataque com toda a sua essência. E até quando ele estava liberto dessas limitações, ele limpava civilizações e colocou o planeta inteiro em escuridão por séculos. Então, Fujin, no mínimo, é comparável a Raiden suprimido. Raiden, inclusive, é muito mais forte que Sub-Zero empoderado pela Kamidogo e magia de sangue de Havik, que na linha do tempo atual, com essa amplificação, Sub-Zero pôde congelar uma cidade inteira. Mas vamos ver isso posteriormente. Eu falei isso somente para uma referência. Com a derrota do último guardião do templo, o selo místico que impedia a entrada de Quan Chi foi quebrado. Quando Sub-Zero estava prestes a recuperar o amuleto, Quan Chi se materializou e agarrou ele, revelando que na verdade o amuleto tinha pertencido a ninguém menos que o Elder God caído Shinnok, que foi banido para o submundo milênios atrás. E esse amuleto restauraria totalmente o poder de Shinnok, e ele estaria pronto para novamente causar estrago nos reinos. Quan Chi então desapareceu e Sub-Zero ficou atônito com a própria burrice. E momentos depois, Raiden aparece pistola da vida e fica incrédulo com a burrice, ganância e ignorância dos Lin Kuei. Raiden então ordena que Sub-Zero recupere o amuleto, pois o deus não tinha domínio para o lugar onde Quan Chi foi, o submundo. Raiden então faz um portal para Bi-Han e ele vai até lá. E assim que ele chegou lá, ele foi imediatamente preso na prisão das almas pelos guardas de Quan Chi.
Lá, ele foi recebido por ninguém menos que o espectro morto-vivo e o espectro de Hanzo Hasashi, Scorpion, que culpou Sub-Zero pela destruição de seu clã e família. E apesar de Scorpion ser de fato imortal e não pudesse morrer, ele mesmo assim foi derrotado por Bi-Han. Então Bi-Han não só derrotou Scorpion na sua forma humana no auge, como também derrotou Scorpion como um espectro. Um feito completamente insano, especialmente se você viu meu vídeo do Scorpion. Mas enfim, Sub-Zero escapou e lutou contra os subordinados de Quan Chi, Kia, Sarina e Jataka. Ele matou Kia e Jataka, mas poupou Sarina. E mais pra frente ele finalmente confronta Quan Chi. O feiticeiro diz a Sub-Zero que a única razão pela qual ele foi capaz de manter a sua mortalidade no submundo foi por causa do mal no seu coração e por ele ser um assassino implacável. Sub-Zero então lutou contra o feiticeiro e ele ainda era muito superior a Quan Chi, mas Sarina ajudou Sub-Zero a derrotar seu mestre. Ela então implorou a Sub-Zero para levá-la para longe do submundo, mas ela é rapidamente morta por Shinnok, que agora era alimentado por seu amuleto, que na verdade era falso, porque Quan Chi havia mantido o verdadeiro amuleto com ele. E Sub-Zero, usando toda a sua astúcia, pegou o amuleto de Shinnok, que nesse momento tinha se transformado em um demônio gigante. Não se sabe se Sub-Zero lutou contra Shinnok, mas no final, Sub-Zero escapou por um portal criado por Raiden e entregou o amuleto ao deus. Quando Sub-Zero questionou o que Quan Chi disse a ele, Raiden de fato confirmou, mas disse que somente ele poderia mudar o seu próprio destino. Mas caso ele morresse, sua alma tinha altas chances de ser corrompida, e ele desceria ao 5º plano do submundo para enfrentar um terrível destino desconhecido até mesmo para Raiden. Acredito que podemos ter uma ideia do calibre de Bi-Han. O cara em Mythology Sub-Zero, que é 100% canônico, fez a limpa praticamente em todos que viu. Ele venceu Fujin, ele venceu Quan Chi, venceu deuses elementais, e pensar que Kuai Liang é ainda mais poderoso que ele. Em Mortal Kombat Deception, descobrimos que Quan Chi na verdade é mais poderoso que o próprio Shang Tsung. Então Bi-Han em sua vida era top 5 guerreiros mais poderosos da Terra. Em Mortal Kombat 1, quando Bi-Han retorna à sede dos Lin Kuei e fica sabendo que foi convidado para o torneio Mortal Kombat pelo próprio Shang Tsung, ele descobre que existia uma recompensa pela cabeça do feiticeiro. Então para Bi-Han era a oportunidade perfeita. Nessa linha do tempo, sabemos que depois das derrotas de Goro e Shang Tsung pelas mãos de Liu Kang e a subsequente erupção da ilha do torneio, Scorpion confrontou Sub-Zero nos portões da ilha e o desafiou para uma luta até a morte. Scorpion, nesse momento, estava sendo alimentado pela vingança e pelas energias demoníacas do submundo. E por causa disso, Scorpion queimou Bi-Han até a morte. E esse foi o fim do primeiro Sub-Zero como um humano. E posteriormente, se esse vídeo for bem recebido por vocês, podemos fazer um vídeo de Bi-Han ou Noob Saibot. Mas vamos virar nossos olhos diretamente para Kuai Liang. Mas ainda vale a pena deixar claro que Bi-Han, antes de ser morto em combate, havia derrotado Hanzo 2 vezes e derrotou Fujin, seres elementais e Quan Chi. Em Mortal Kombat 2, após o fracasso de Bi-Han em assassinar Shang Tsung e sua eventual morte nas mãos de Scorpion, Kuai Liang, que era conhecido como Tundra, assumiu o codinome de seu irmão e foi enviado para a Exoterra para completar a tarefa após o anúncio do torneio de Shao Kahn. Kuai Liang, junto ao seu brother Smoke, foram para lá. Mas não demorou muito tempo para Kuai Liang descobrir a vingança suja de Scorpion contra seu irmão. E Scorpion, nesse momento, havia ressuscitado do submundo mais uma vez, ao saber da sobrevivência de Sub-Zero, e continuou guardando rancor até esse momento. Mas Scorpion teve um rude despertar ao testemunhar Sub-Zero poupar a vida de um oponente derrotado com quem lutou no torneio. E isso deixou ele extremamente confuso, porque para ele, Bi-Han era um assassino sem misericórdia.
Scorpion então percebeu que esse Sub-Zero era na verdade o irmão mais novo de Bi-Han, e portanto jurou não o machucar, o que nos mostra que Hanzo é um homem muito nobre. Mas apesar de tentar, Kuai Liang e Smoke não cumpriram sua missão e Shang Tsung sobreviveu. Porém, eles ajudaram a Terra diretamente ao ajudar seus aliados na batalha de Liu Kang contra Shao Kahn. Nos eventos que antecederam Mortal Kombat 3, os Lin Kuei obtiveram tecnologias que iriam melhorar muito a eficácia de seus guerreiros, a tão conhecida Iniciativa Cyber. E eles escolheram 4 dos melhores guerreiros para passar pelo procedimento de ciborguização: Sub-Zero, Smoke, Cyrax e Sector. Sub-Zero e Smoke se recusaram a participar e fugiram do clã. Mas apesar de Sub-Zero ter escapado com sucesso, Smoke foi capturado e posteriormente transformado em um ciborgue. Ao deixar o clã, Sub-Zero acabou quebrando os códigos de honra Lin Kuei. Após a automação de Smoke, ele junto a Cyrax e Sector foram programados para caçar e acabar com Sub-Zero, que a essa altura havia recebido uma visão de Raiden e concordou em se juntar à rebelião contra uma nova ameaça. Shao Kahn, então, todo doido porque foi humilhado por Liu Kang, atacou a Terra e lentamente começou a unir os 2 planetas. Shao Kahn mandou diversos esquadrões da morte com poderosos guerreiros, e um deles inclusive matou Johnny Cage. Shao Kahn também é um personagem incrível que poderia ser analisado aqui, não acham? Mas devido à habilidade e sorte de Kuai Liang, ele foi um dos poucos mortais cujas almas foram poupadas para que pudessem lutar contra Shao Kahn. Sub-Zero, quando encontrou Smoke, conseguiu convencê-lo de que ele ainda tinha uma alma e cancelou a programação Lin Kuei. Com seu novo aliado, Sub-Zero foi capaz de dominar Sector e Cyrax. No entanto, ao invés de destruir a CPU de Cyrax, ele reprogramou o ciborgue para caçar e eliminar Shao Kahn, algo que obviamente ele falhou em fazer, e por consequência ele vagaria no deserto de Jade e ficaria preso lá, algo que podemos ver no cenário. Smoke infelizmente teve ainda menos sorte, porque ele foi capturado pelas tropas de Shao Kahn e transportado para a Exoterra. Mas eventualmente os guerreiros da Terra foram vitoriosos e a Terra foi restaurada a seu estado normal, e Liu Kang venceu Shao Kahn de novo. Em Mortal Kombat 4, quando Shinnok ameaçou a Terra, Raiden mais uma vez convocou Kuai Liang para ajudar na defesa da Terra. Em homenagem a seu irmão mais velho, Sub-Zero vestiu o uniforme dele e trouxe para a batalha informações passadas a ele que poderiam ser essenciais para Raiden, para que todos eles possam parar Shinnok de uma vez por todas. Nesse interim, Quan Chi de alguma forma conseguiu convencer Scorpion de que Kuai Liang ainda mantinha alguma culpa pela destruição do Shirai Ryu. E Scorpion simplesmente esqueceu da promessa que fez e foi atrás de Kuai Liang. E apesar de Scorpion estar tendo vantagem na luta, Kuai Liang disse que ele não teve papel algum no assassinato da família de Scorpion. Então Quan Chi fez a coisa mais idiota possível e disse que na verdade foi ele, disfarçado de Bi-Han, que matou a família de Hanzo. Logicamente, Scorpion se volta contra Quan Chi e transporta Quan Chi para um lugar no submundo, onde os poderes dele eram muito menores. Scorpion então torturou Quan Chi incessantemente. Essa seria a última vez que Scorpion e Kuai Liang se enfrentariam até a Batalha do Armagedon. Após tudo isso, Kuai Liang voltou ao quartel-general Lin Kuei e descobriu que o grão-mestre foi morto por Sector, que achava que o grão-mestre atual era inferior e o clã precisava de um líder mais forte, mas foi impedido de adquirir o poderoso Medalhão do Dragão, que já foi dito anteriormente, que é o símbolo de liderança e também um grande amplificador do poder de um Cryomancer dentro dos Lin Kuei. Kuai Liang, obviamente, derrotou Sector em uma batalha intensa e Sector foi forçado a retornar para o Japão. Kuai Liang, quando possuiu o Medalhão do Dragão, superou todos os seus limites e seus níveis de congelamento alcançaram níveis nunca antes vistos, superando exponencialmente todos os Lin Kuei e deixando seu irmão Bi-Han como Sub-Zero ainda mais na sombra, se é que vocês me entendem.
Mas esse medalhão não é para qualquer um. Somente aqueles fortes o suficiente podem usá-lo, algo que vamos evidenciar posteriormente. Ele então realocou suas forças para o Ártico e mudou completamente os Lin Kuei, alterando de um credo de assassinos para um clã de defensores da Terra, ensinando a seus alunos não apenas formidáveis habilidades de luta, mas também o valor da vida e transformando eles em guerreiros experientes, ao invés de assassinos irracionais. Ele realizou um torneio na sede Lin Kuei para recrutar guerreiros poderosos, e quem se destacou mais que todos foi ninguém menos que Frost. Na verdade, ela era tão impressionante que Kuai Liang a fez sua aprendiz, o que quebrou a tradição Lin Kuei. Embora ela fosse uma excelente lutadora, Frost não concordava com as filosofias de Kuai Liang e parecia arrogante e indiferente, o que acabou gerando atrito entre ela e os poderosos aliados de Sub-Zero, especificamente Sonya. Em Deadly Alliance, após o trágico assassinato de Liu Kang pelas mãos de Quan Chi e Shang Tsung, Raiden pediu a Kuai Liang para se juntar a ele mais uma vez para lutar pela sobrevivência da Terra. Nem é preciso dizer que Kuai Liang ficou extremamente chocado pela morte do campeão da Terra e o guerreiro mais poderoso que a Terra tinha. Mas mesmo assim, Kuai Liang não só aceitou por causa da Terra, mas sim porque ele queria se provar para si mesmo e para seu clã. Durante essa jornada, Sub-Zero e Frost foram separados dos outros guerreiros na Terra enquanto eles estavam na Exoterra. Frost então conseguiu roubar o medalhão, e aqui vamos evidenciar o que eu disse anteriormente. Frost era incapaz de controlar as poderosas energias dentro do medalhão e foi consumida por suas próprias habilidades de gelo. E para Kuai Liang, ela tinha morrido, mas ela só ficou congelada. Ele, como sendo um homem cheio de honra, colocou a culpa diretamente em seus ombros, sentindo que ele falhou em amortecer seu orgulho e ensinar a ela as mesmas filosofias de vida que ele tinha. Enquanto Sub-Zero procurava um local para enterrar Frost, ele encontrou as ruínas de uma civilização da Exoterra que era capaz de manipular o gelo, e após estudar e examinar essa raça, ele percebeu que seu irmão Bi-Han, ele e Frost eram descendentes dessa raça, os Cryomancers, e ele enterrou Frost e ainda perdoou ela por sua traição, o que mostra a nobreza e honra de Kuai Liang nessa versão. Ele então veste uma antiga armadura encontrada nas ruínas e aumenta seus poderes mais uma vez. Ainda na Exoterra, ele é atacado por Tarkatans e facilmente ganha deles. Mas ele é perseguido por Hotaru e logo encontra Kenshi mortalmente ferido e salva sua vida. Kenshi relatou a ele sobre o fracasso de Raiden e suas forças contra o Rei Dragão Onaga. Enquanto eles voltaram para a Terra, Hotaru temporariamente cega Kuai Liang, mas Kenshi defende ele e vence Hotaru. Hotaru é um personagem meio aleatório da linha do tempo antiga que apareceu nos jogos 3D, então é compreensível se vocês não sabem muito sobre ele. Mas saibam que ele não tem nada de especial, além do fato de ele ter lutado contra Sub-Zero. E já que estamos falando dos eventos de Mortal Kombat Deception, enquanto Shujinko reunia os guerreiros restantes da Terra para derrotar Onaga, Sub-Zero mais uma vez se aventurou de volta à Exoterra, onde ele logo encontrou Sareena, a mulher que seu irmão Bi-Han tinha encontrado em Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Sareena explica a situação, então Kuai Liang ofereceu a ela asilo dentro das portas do clã Lin Kuei. Sub-Zero deu a Sareena um pequeno objeto metálico que a guiaria e lhe daria acesso ao templo escondido. Os dois então avistaram duas figuras sombrias saindo da fortaleza de Shao Kahn. Era ninguém menos que Bi-Han corrompido e seu bom amigo Smoke. Ambos desapareceram no submundo. Sub-Zero ordenou que Sareena esperasse por ele no templo Lin Kuei, enquanto ele se aventurava atrás dos dois. Porém, Noob e Smoke sabiam que eles estavam sendo perseguidos e atacaram Kuai Liang no submundo. E apesar de Sub-Zero ser completamente insano nessa linha do tempo, Noob Saibot não é um completo bot que perde para qualquer um.
e Kuai Liang foi dominado pela união dos dois até que Sareena ajudasse. Ao retornar ao Templo Lin Kuei na Terra, Sub-Zero descobre que muitos de seus companheiros foram mortos por Frost, que estava completamente biruta em busca de vingança. Sub-Zero então congelou Frost em um bloco sólido de gelo e colocou o corpo dela em um santuário no fundo do templo, com o conhecimento de que um dia ela se recuperaria e naquele dia ela teria que responder por todos os crimes que cometeu contra os Lin Kuei. Algum tempo depois, em Mortal Kombat Armageddon, o meio-deus Taven veio ao templo Lin Kuei em busca de um presente deixado a ele por sua mãe. Kuai Liang então aparece e desafia Taven para uma luta, porque ele não só derrotou muitos guerreiros Lin Kuei, como também fez a burrada de liberar Frost de sua prisão. Antes que o resultado da batalha pudesse ser decidido, Sub-Zero notou a tatuagem de dragão que Taven tinha em seu rosto, comentando que era semelhante à da ponta do cofre contendo a armadura que a mãe de Taven deixou para ele. Taven então conseguiu a armadura e o templo foi invadido mais uma vez. Só que dessa vez foi invadido pelos velhos inimigos de Kuai Liang, Noob Saibot e Smoke, que transformaram os guerreiros Lin Kuei em demônios ciborgues. Taven escolheu ajudar Sub-Zero e derrotou os demônios. Porém, como eu disse nessa linha do tempo, Noob Saibot não é um bot e ele derrotou Sub-Zero. Taven então derrotou Noob Saibot e, como agradecimento, Kuai Liang decidiu dar a localização da fortaleza do clã Red Dragon para Taven. Então, ele tentou limpar a alma de seu irmão, mas não sabemos se ele teve sucesso ou não. No ápice do Armageddon, ele se juntou às forças da luz na batalha e enfrentou Scorpion em combate. A abertura cinematográfica de Mortal Kombat 9 mostrou Sub-Zero com o braço esquerdo de Baraka, com a lâmina Tarkatan alojada em sua coluna, assim como a sua própria lâmina Ori alojada na coluna de Scorpion. Então acredito que podemos dizer que na linha do tempo antiga, Kuai Liang era extremamente poderoso, facilmente um dos maiores guerreiros do Reino da Terra. E o mais engraçado de tudo é que nessa linha do tempo, Bi-Han realmente se tornou mais forte após sua transformação em Noob Saibot. Tão forte a ponto de rivalizar com Kuai Liang, que nesse ponto já era um grande mestre e possuía o medalhão do dragão. Inclusive, nessa linha do tempo, eu considero Scorpion bem inferior a Kuai Liang se considerarmos o medalhão e toda a experiência que ele teve. E ele, no mínimo, é comparável à versão da linha do tempo atual que vamos abordar. Mas, sinceramente, eu acho todos da linha do tempo antiga mais impressionantes, com exceção de Johnny Cage e alguns outros. Mas agora, se tratando da linha do tempo atual, os eventos de MK9 ocorreram basicamente da mesma forma, tirando algumas interrupções de Raiden por causa das visões do futuro. Raiden, inclusive nessa linha do tempo, tentou convencer Scorpion a não matar Bi-Han e em troca ele falaria com os Elder Gods a fim de reviver seu clã. Mas no fim das contas, Sub-Zero ainda assim foi morto por Scorpion. E nessa linha do tempo, Noob Saibot se adequa em um termo que eu chamo de porteiro. É o cara que você precisa passar para entrar no clube dos fortes. O cara que dizem que é forte, mas perde para praticamente qualquer personagem que precisa ter relevância, como por exemplo, Kung Lao, que não só derrotou ele, como também derrotou Goro. E não vamos desmerecer Kung Lao, porque ele realmente é muito poderoso, mas acho que vocês entendem o que eu estou falando. Já Kuai Liang aniquilou não só Ermac, mas também Scorpion no torneio de Shao Kahn, e decidiu até não matá-lo, mas os Cyber Lin Kuei apareceram. Nessa linha do tempo, Kuai Liang se torna um ciborgue, e devo dizer que isso foi um upgrade bem considerável para ele. Só para começar a brincadeira, ele facilmente derrota Sector, que na linha do tempo antiga era um peso pesado, mas na linha do tempo nova não é tão pesado assim, infelizmente. Kuai Liang em um momento congela Kano, Kintaro e Goro, e após os Shokan saírem do gelo, ele venceu os dois ao mesmo tempo. E pasmem, mais uma vez, Noob Saibot é completamente sobrepujado por Kuai Liang.
Mais uma vez, nosso porteiro fazendo as honras. Porém, Kuai Liang acaba sendo morto junto à maioria dos guerreiros da Terra pelas mãos de Sindel, que naquele momento tinha sido empoderada pela essência de Shang Tsung. No fim de tudo, ele se tornou um Revenant, ou como eu gosto de chamar, os porteiros de Quan Chi. Então, em MKX, Sub-Zero e Scorpion se tornaram porteiros oficiais. E graças aos esforços de Jax, que limpou a portaria toda, Sonya e Raiden, Kuai Liang voltou ao normal. Durante a HQ de Mortal Kombat 10, Kuai Liang foi possuído por uma das Kamidogos, e Havek, que tinha poderes da magia de sangue, acabou controlando Sub-Zero. E durante esse período de tempo, ele pôde congelar completamente Kahi-Shari, uma cidade no Japão, e ainda congelou toda a sua população. Na linha do tempo atual, a magia de sangue é relacionada às Kamidogos. E a magia de sangue é capaz de empoderar o usuário e deixá-lo muito mais poderoso, como aconteceu com Sub-Zero. E quando Scorpion foi lutar contra ele, ele foi vencido facilmente. E se não fosse a magia de sangue e o efeito da Kamidogo passar, Scorpion viraria um espectro novamente. E ele só venceu Kuai Liang após, porque ele não estava sob o efeito desses poderes e não queria lutar. Posteriormente, Kuai Liang derrota Sector e Cyrax de novo, e até pega a cabeça dele para mostrar para Hanzo em Mortal Kombat 10 o jogo. E o que ele mostrou foi que, na verdade, Quan Chi foi aquele que eliminou os Shirai Ryu, e apesar de lutar relutantemente contra Hanzo anteriormente por causa de um mal-entendido, ele não fez nada em Mortal Kombat 10, além de espantar as forças de Kotal Kahn para a Exoterra. Em Mortal Kombat 11, quando ocorreu a anomalia temporal feita por Kronika, Sector e Cyrax acabaram aparecendo de novo porque são do passado, e eles ainda estavam cibernetizados. Sub-Zero então teme que Sector lidere um ataque ao Shirai Ryu como da última vez. Então, imediatamente convoca Scorpion para essa emergência. E quando eles se encontram nesse local, eles acabam encontrando ninguém menos que Frost, que estava cibernetizada. Scorpion e Sub-Zero derrotam Frost, depois derrotam Cyrax, e para grande surpresa, aparece ninguém menos que Noob Porteiro. Nem precisamos dizer que ele foi derrotado e Cyrax foi libertado de sua escravidão. Durante a conversa com o próprio, Sector finalmente aparece e é derrotado. Porém, Cyrax sacrificou seus circuitos para fechar as novas produções ciborgues da iniciativa Cyber Lin Kuei. Kuai Liang garante recebê-lo em seu novo Lin Kuei, não importa a forma, e diz que mesmo que ele seja um ciborgue, ele ainda tem sua alma. Mas nesse ponto do campeonato, tudo já tinha ido pelos ares. O templo Lin Kuei foi comprometido, o templo do céu de Raiden também comprometido, o QG das forças especiais, e o único lugar onde eles podiam se abrigar era no Jardim do Fogo dos Shirai Ryu. Lá, eles descobrem que Shinnok não é nada menos que filho de Kronika e irmão da Elder God Cetrion, e cada um deles corresponde a um ponto opositor. Eles também descobrem o plano de Kronika e sua guerra sem fim em todas as linhas do tempo. Kuai Liang acompanha Scorpion até a casa de Charon enquanto explora o número de forças de Kronika lideradas por Cetrion no submundo. Após isso, Sub-Zero fica com um papel de suporte e realmente faz algo somente na batalha final. Na DLC Aftermath, Sub-Zero foi capaz de congelar Shang Tsung a um ponto onde ele ficou totalmente incapacitado por um tempo. E se não fosse por Fujin aparecer, ia dar ruim. Então acredito que podemos ter uma mensuração muito boa dos poderes de Sub-Zero. Claramente, na linha do tempo antiga, Bi-Han é um ser completamente especial, extremamente poderoso. Infelizmente, na nova linha do tempo, isso não acaba sendo o caso. Mas Kuai Liang continua tão poderoso quanto. Ele é tão poderoso quanto Scorpion, que pode machucar Raiden enquanto o mesmo estava sendo possuído por uma Kamidogo nas HQs de Mortal Kombat 10. E ele estava sedento por sangue. E na minha opinião, Sub-Zero é o lutador e personagem superior em poder a Scorpion. Especialmente Bi-Han e Noob Saibot na linha do tempo antiga. Em termos de força, Kuai Liang derrotou 2 Shokans ao mesmo tempo.
Shokans poderosos como Shiva, Quintaro e Goro são capazes de sobreviver a explosões enormes. Quintaro e Shiva sobreviveram a uma enorme explosão de um navio e Quintaro pôde sobreviver tranquilamente a uma bomba com um impacto gigantesco. E como eu disse no vídeo de Scorpion, até figurantes Oni podem destruir paredes colossais com pura porrada. O Wei Liang derrotou uma galeria de oponentes poderosos e devido ao fato de ele ser muito próximo, se não superior a Scorpion, ele escala junto ao fato mencionado anteriormente de Hanzo ferir Raiden, um ser que no seu estado suprimido pode destruir civilizações. Isso sem contar que Bi-Han de fato derrotou Fujin em ambas linhas do tempo, pelo que dá para entender nos diálogos. Então seus golpes podem ferir até divindades dentro de Mortal Kombat. E só uma curiosidade, o feito de Sub-Zero arrancar a espinha fora de um indivíduo requer mais de 100 toneladas de força, algo completamente fora da realidade. Em termos de velocidade, Sub-Zero é 100% comparável a Hanzo, que pode acompanhar Raiden, que se move tão rápido quanto raios e até usa raios para atacar. E o fato de Quan Chi poder atacar Raiden e Bi-Han trucidá-lo em combate só mostra que os irmãos Cryomancers não são brincadeira. E acredito que um vídeo de Noob Saibot seja muito interessante, não acham? Mas acredito que podemos dizer que os irmãos Sub-Zero são absurdos, não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.